atendemos a palavra. Aleluia. A palavra é tudo para nós, não é? Aleluia. Que nos fortifica é a palavra de Deus em nossa vida. Aleluia. Toda esta noite é culto de ensinamento, doutrina, com instrução. E eu quero trazer uma palavra para a igreja nesta noite. O tema da mensagem: o cristão não deve. Diga comigo. O cristão não deve. Mais uma vez, para eu nunca vai esquecer. O cristão não deve. Amém. Vamos ver o que ele não deve, né? Vamos ver. Ele não deve deixar sua congregação. Primeiro ponto, o cristão não deve deixar sua congregação. Segundo ponto, o cristão não deve julgar ao próximo, não é? Julgar as pessoas. Então, o cristão não deve deixar a sua congregação, não deve julgar, mas tudo está na Bíblia. Não deve amar o mundo. O quarto ponto, não deve mentir, não deve tomar o nome do Senhor em vão e não deve murmurar. Diga amém. Amém. São 6 pontos a qual vamos aprender nesta noite, a qual o cristão, o crente, não deve. Primeiramente, não deve deixar a congregação, não deve deixar a sua igreja. Aleluia. Então, por quê? A gente vê aqui na Bíblia, Hebreu capítulo 10, versículo 25, a partir do versículo: não deixando a vossa congregação. Olha aí, não deixe a sua igreja, não deixe a sua congregação, irmão. Tem muitas vezes de crente que deixa de vir à sua igreja, ou de ir à sua igreja, que congrega para a igreja dos outros, né? Outro lugar já tem gente, a igreja lá está cheia, né? Aleluia. E embora que estivesse cheia a igreja que você está frequentando, visitando, mas você tem igreja, tem congregação, você tem obrigação naquela congregação, tem compromisso naquela igreja. Então não deixa a sua congregação para ir para outra. Principalmente no dia que tem culto da igreja. Não é verdade, igreja? Ao dia que tiver culto, vocês podem, ou o crente pode visitar, né? Então, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Se a Bíblia está falando, então tem pessoas que no passado, hoje, faz isso, não é? Pessoas que têm esse costume, desde que a sua igreja tem culto, vai ir dentro do outro, porque tem movimento, porque lá tem campanha. A sua não tem culto, vá para a igreja, a sua congregação. Aleluia. Então o crente não deve deixar a sua congregação, jamais. Não deixe a sua igreja, porque a obra sofre. Na verdade, a obra é carente. Então a gente tem que encher logo a nossa igreja, a nossa casa, para depois encher dos outros. Não é verdade, igreja? Aleluia. Glória a Jesus. O crente ou o cristão não deve, mais uma vez, deixar a sua congregação. Segundo ponto, o cristão não deve julgar. Vamos ver a Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Mais uma vez, Luíra. Não julgueis, para que não sejais julgados. Aleluia. E mais um versículo, versículo 2: porque com isso, com que julgardes, sereis julgado, e com medida que tivesses medido, vós ou vos hão de ser medir a vós, hão de medir a vós também, não é? Tem pessoas que têm o hábito de julgar as pessoas, apontar o erro dos outros. Esse não é nosso dever, irmão, não. O cristão não pode fazer essas coisas, o crente não pode fazer essas coisas. Não é verdade, igreja? Isso fica com as pessoas que estão no mundo. O mundo julga a si mesmo, brigam por si mesmo, as pessoas do mundo. Mas nós que somos crentes, não devemos julgar o erro das pessoas, o erro do nosso irmão, porque pode ser crente ou não crente. Não é o nosso dever julgar ninguém. Nós não somos juiz, não é verdade? Aleluia! Nós não somos promotor, desembargador, para
quem deve julgar é quem? É Deus. Deus é quem nos julga. Aleluia. Ele julga cada um de nós. Aleluia. Então, o crente não deve estar julgando, porque se ele julgar, né, à medida que ele julgar, ele será julgado também. Então a gente não pode julgar de linguagem. A seu ninguém. Não julgue, porque à medida que você julga, você também será julgado. Não é? Quando você aponta para alguém, alguém está apontando para você também. Né? Aleluia. É como diz a Bíblia, né? Glória a Jesus. Aquele que planta, colhe, né? Aleluia. É o lei da semeadura. Não é assim? Então a gente não deve julgar ninguém. Não é nosso dever, não é nosso perfil em julgar as pessoas. Não é. Não, então, se você julga as pessoas, tem esse hábito, deixe de fazer isso, porque isso está desagradando a Deus, né? Isso não agrada a Deus, né? Então está julgando as pessoas. Tem gente que gosta de estar julgando, está apontando, olhando o defeito, olhando o erro, olhando o passado. Não, o passado ficou para trás. Aleluia! A Bíblia diz que essa em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas passaram, as coisas velhas. Esse que tudo se fez novo, tudo fez novo em nossa vida. Novo caminhar, novo andar, novo viver. Aleluia! Glória a Jesus! Vestes novas. Aleluia! Glória a Jesus! Então, o cristão não deve deixar a sua igreja. Mais uma vez, o cristão não deve deixar a sua congregação. Não deixe a sua congregação. Porque a obra precisa, aleluia, de você. Deus conta com você. O dirigente da igreja, o pastor, conta com você. Não é verdade? Aleluia! Então, o cristão não deve deixar a sua congregação, não deve julgar. Está na Bíblia, já lemos Mateus capítulo 7, versículo 1. O cristão não deve julgar. O cristão não deve julgar, né? E o cristão não deve amar o mundo. Vamos ver a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 15. Já encontrei, vou ler para os irmãos aqui. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém, olha aí, amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Então, não devemos amar o mundo, amar as coisas do mundo, amar os prazeres do mundo. Se a gente fazer isso, estamos desagradando a Deus. O amor de Deus não está naqueles que amam o mundo. Principalmente crente, falando para crente, né? Então, se o crente ama as coisas do mundo, deixa de amar. Porque a Bíblia diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai ou de Deus não está nele. Então, aleluia, não podemos amar o mundo. Deixa o mundo, tá bem? Deixa o mundo e os seus prazeres. A Bíblia diz que o mundo passa, está aqui ainda, aleluia. O mundo passa com a sua, versículo 17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo passa com seus prazeres, mas nós que estamos em Cristo, glória, nós que estamos nele, estamos firmes e forte em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, nós, aleluia, não devemos amar o mundo. Não ame o mundo, não. Porque isso não agrada a Deus, não convém. Deus fica triste, né? E o amor de Deus não está naquele em você se amar o mundo. Então, mais uma vez, não ameis o mundo, nem que o mundo há. Não ame o mundo. Não ame o que há no mundo, né? As coisas do mundo. Não, deixe quem ama o mundo, aqueles que estão no mundo. Ainda estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Oh, glória! Somos do Senhor, aleluia! Somos dele, glória! Aleluia! Nossa pátria é o céu, aleluia! Nosso negócio é do céu, aleluia! Glória a Deus! Não deixa o mundo, aleluia! Tem crente
não é? Então deixa as coisas do mundo para lá. Rapaz, muita gente está acontecendo no mundo, deixa o mundo para lá. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está na Bíblia. Olha aqui, o mesmo livro que eu li aqui agora, aqui em, aleluia, vou mostrar aqui para vocês, em 1 João 5, versículo 1 João 5 e 19, diz assim, ó, sabemos que somos de Deus, e todo mundo está no maligno. Então o mundo jaz no maligno. O mundo, irmão, né? O mundo já tem dono. Na verdade, estamos aqui passando o final de semana, oh glória. Estamos aqui passando os dias, porque Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja, e nós seremos o quê? Arrebatados, oh glória. Ele vai nos tirar deste mundo cruel. Aleluia. O mundo está cheio de violência, cheio de maldade, o mundo está cheio de perversidade, o mundo fede, o mundo está, o mundo fede pelo quê? Pelo mal, né? Pelos crimes, o derramamento de sangue. Então, aleluia, Deus não está se agradando do que está acontecendo neste mundo, irmão. Na verdade, é homem com homem, mulher com mulher, na verdade. Hoje o homem está perdendo o seu caráter, na verdade, a sua natureza, estão deixando, né? Aí vem aí a crise se aumentando cada dia mais, né? Aleluia, a criminalidade, a maldade, o mundo é cruel. Quando eu falo mundo, esse mundo que nós vivemos, mundo homem, não é o mundo cósmico, não, o mundo homem, não é? Por isso que a palavra do Senhor diz que devemos deixar. Não podemos amar o mundo, e nem que o mundo aleluia. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele, aleluia, porque Deus não se agrada, não é verdade? Aleluia, porque se ele serve a Deus e serve ao mundo, ele está dividido, não é verdade? Aleluia, ele serve a Deus e serve ao mundo, e o crente não pode servir a dois senhores. Porque a Bíblia diz que seria dois senhores, há de amar um e odiar o outro. Há de agradar um e dedicar a um e aborrecer o outro, né? Então não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve ao mundo. Ou serve a Deus, serve o mundo. Não é verdade? Não tem dois termos. Ou serve a Deus, serve o diabo. Ou serve a Deus, serve o mundo. Ou serve a luz, ou serve as trevas. Aleluia. Né? Ou é luz, ou é treva. Ou vai ou fica, aleluia. Essa é a palavra de Deus para nós aprendermos. Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Então, o cristão não deve, primeiro, não deve deixar sua congregação. Segundo, o cristão não deve julgar o próximo. Olha aí. Julgar o próximo, né? O cristão não deve julgar o próximo. O cristão não deve julgar a ninguém, nem a ele, nem aos outros, não é verdade? Se tem alguma falha, vai correr aos pés de Jesus, percorre ou recorre a Jesus, aos pés de Jesus, pede graça a Jesus, para o Senhor lapidar, transformar, mudar, aleluia, glória. Glória a Deus. Meu irmão está errando, não vou julgar não, não vou contar não, o erro dele não, eu vou fazer a minha parte, que é orar, não é verdade, igreja? Aleluia, glória a Jesus. O cristão não deve amar o mundo, já falei em 1 João 2,15. Quarto ponto agora, quarto ponto. O cristão não deve mentir a alguém. Mentir. Ele pode mentir, igreja? Não. Vamos ver na Bíblia. Não pode, o cristão não deve e não pode mentir. Vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 9. Eu encontrei aqui, que eu marquei os versículos, já encontrei aqui, eu vou ler para os irmãos. Colossenses 3 e 9. Olha o que diz, Colossenses 3 e 9. Diz assim, ó, 3 e 9. Não mintais, olha, não mintais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com os seus feitos. Aleluia. Então, a Bíblia diz, não mintas uns aos outros, não minta um ao outro. Não faça isso.
porque nós já nos despojamos do velho homem. Eita, aleluia. Hoje somos um novo homem, nova pessoa, nova criatura. O crente também tem crente que mente que é uma bênção. Tem crente que mente mais do que é o pai da mentira. Que é o pai da mentira? O diabo. Vamos ver na Bíblia, João capítulo 8, versículo 44. Tem crente que gosta de mentir. Já é um hábito dele já virou um vício. Mente que só o sangue de Jesus tem poder. João 8 e 44. Olha quem é o pai da mentira? É o diabo. Vamos ver. Vós tende por pai ao diabo, que quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí. Então o crente não pode estar mentindo, irmão. Não é verdade? Porque isso não agrada a Deus. Isso não convém para o cristão estar mentindo, né, Samuel? Aleluia. Crente tem que falar a verdade, viver a verdade. Que é a verdade? Jesus. Ele disse mesmo, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse mais, João 8,36, se o Filho vos libertar, ele nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então somos livres da mentira. Ele nos tirou da mentira, do engano. Nós vivemos na verdade. Não somos a verdade. A verdade é Jesus. Mas nós andamos na verdade. Nós temos Ele. A verdade que é Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, não pode estar mentindo uns aos outros. Tem que mente para um, mente para outro. Começa a mentir, não é? Mente para um, aí mente para o outro, mente para o outro, mente para o outro. Daqui a pouco mente para todo mundo. E ninguém acredita quando vai falar a verdade. Porque já acostumou-se a falar nem mentira. Né? Aí se pode até o filho da mentira. Né? Ele é o pai da mentira, o diabo. Né? Então tenhamos muito cuidado com isso. Não possamos estar mentindo. Não é? Temos que falar a verdade. Aleluia. Falar palavras boas. Palavras que convém, que agrade. Né? Aleluia. E agora Jesus. Estamos com doutrina. Pode dar uma virada, Lucas, para mostrar o povo também da igreja, as pessoas da igreja, meus irmãos, que estamos aqui no culto do Senhor, né, que está sendo filmado, vai botar no canal, no teu canal do YouTube, vocês sabem, né, o Hélio Pregações, e a mensagem está boa. Quem está gostando, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Qual é o tema da mensagem? O tema? O cristão não deve deixar sua congregação, não deve julgar, não deve amar o mundo, não deve mentir, não deve agora tomar o nome do Senhor em vão. Eita, isso aqui é muito bom. Não deve tomar o nome do Senhor em vão. Tem que crer que é uma bênção. Fala tanto nome de Jesus. Daqui a palavrão, daqui a pouco. Eita, Jesus, eu chamei de palavrão. Verdade? Por tudo está chamando Jesus. Colocando o nome do Senhor em vão. E a Bíblia diz aqui, vamos ver aqui. Gosto de ler o versículo e mostrar para os irmãos. Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7. Diz assim, ó. Deuteronômio 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha aí. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Né? Então não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Falar o nome de Jesus na hora certa. Falar no momento certo. Né, irmão? Aleluia. Não é assim? Deuteronômio capítulo 20, versículo 7. Deuteronômio 20, versículo 7. Então, é o mandamento do Senhor. Não devemos tomar o nome dele em vão. Então não fala o nome de Jesus, não chame Jesus por brincadeira. Não é verdade? Temos que ter cuidado com isso. E tem pessoas que brincam com o Evangelho, brincam com Deus, brincam com o pecado. Tenha cuidado. Misericórdia. Não é verdade, igreja?
Aleluia. Então não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Aliás, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Vamos ver mais ainda? Então o cristão não deve tomar o nome do Senhor em vão, deixar a sua igreja, não deve julgar, não deve amar o mundo, não deve mentir e não deve murmurar. Tem crente que é um murmurador, só sabe murmurar na vida. É, não é? Tem pessoas assim, dessa natureza. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Quem lê para mim aí? O diácono que vai ler. 1 Coríntios 10 e 10. O diácono Samuel vai ler quando eu tomo água aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. E não murmureis. E não murmureis. Olha aí. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo desprezo. Pronto, muito bem. Então, não murmureis. Porque alguns deles murmuraram. Quem foi esse que murmuraram? Nós vamos ver na Bíblia. E tem muitos que murmuram da vida. Ou seja, irmão, olha, quando nós estamos com vida e com saúde, glória a Deus. É verdade ou não é? Quando nós estamos com vida, glória a Deus. Por quê? Está com vida e com saúde. Quantos que estão agora nesse momento, nessas horas, né, dona Carminha, no hospital, né? Chorando, gemendo de dor, querendo morrer, pedindo para morrer a Deus, né? Nos aguentando a dor, a enfermidade. Quantos que até essas horas não tomaram banho, não comeram nada, e a gente está murmurando, barriga cheia, crente murmurando. Não pode ser murmurador, não pode murmurar, né? Tem que ouvir, né? Em vez de murmurar, cantar assim, o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva levar-te para os céus, né? Então, em vez de murmurar, cante ao Senhor, louve ao Senhor, não murmure. Tu é murmurando, a vida está ruim, não porque as coisas estão ruins, não porque não viveram, não porque eu paguei o meu débito, minhas dívidas, não murmure. Meu Deus do céu, não está me vendo, tem que fazer isso. Meu Deus do céu, não está me vendo, não me vê. Meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim, me abandonou. O que é isso que está acontecendo comigo? Ore, se apegue por Deus, leia a Bíblia, aleluia, busque ao Senhor, e você vai entender, vai entendendo, o Espírito Santo vai abrindo sua mente e seus olhos, e você vai perceber ao seu redor o que está acontecendo com outras pessoas, sim ou não? É verdade, irmão. Aleluia! Glória a Jesus. Quanto tem casa para morar? Eu, você tem casa para morar. Quantos que estão vindo agora debaixo de uma ponte? No escuro, na dentro de uma pista perigosa. E a gente está reclamando, tomando um banho, barriga cheia, tomando um café, barriga cheia, vestido, está na igreja, na casa de Deus. Para que murmurar? Aleluia! É cantar louvores a Ele, glória! É glorificar Ele, engrandecer o nome dEle. É isso que Deus quer, é isso que Deus se alegra, é Ele cantar louvores para Ele, glória. Estamos fazendo uma prova, dizer: Senhor, eu te agradeço. Estamos fazendo uma prova, obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor está permitindo eu passar, mas o Senhor está comigo, eu vou vencer em nome de Jesus, glória. O crente tem que profetizar e o crente tem que deixar de murmurar. Vamos ver a Bíblia em Êxodo capítulo 16. Que encontrar pode ler. Êxodo 16, versículo 2. Êxodo 16, versículo 2. Pode ler, Senhor. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. E toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés. E contra Arão no deserto. Pronto. Veja aí que todo o povo murmuraram contra quem? Contra o líder da casa do Senhor, contra Moisés, né? Toda a congregação, que congregação? O povo, a igreja, vamos dizer assim, aleluia. Toda a congregação dos filhos de Israel, que era o povo, a multidão, murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Olha aí,
deixou os filhos de Israel, o povo de Deus, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto, murmuraram, né? Tem que murmura. Se Deus se usar e não me usar, por que Deus só usa ele? Isso é uma murmura, né? Isso é murmuração. Por que Deus só usa ela, não usa eu? Vai orar também, vai buscar o Senhor, vai se encher de Deus, para Deus te usar também. Glória! Glória! Porque às vezes o inimigo bota inveja, ela é assim sempre. Aleluia, tem que vigiar, né, servidor? Tem que vigiar para que o inimigo não venha nos atrapalhar, lubriar nossa mente, não é? Aleluia! Então não devemos, o cristão não deve o quê? Murmurar, não deve murmurar. Deixe, se você está murmurando até hoje, deixe de murmurar, porque quando a gente murmura, aí desagrada a Deus, irmão. Deus se entristece. Deus não quer ver a gente murmurando, não é verdade? Aleluia! Glória a Jesus. Deus quer ver a nossa fé depositada nele, confiança nele. Quando a prova vir, a prova vem sobre mim, mas eu vou vencer essa prova. A luta se levantou a luta, mas eu vou vencer essa luta. Deus está comigo, eu vencerei. Glória! Aleluia! É assim que o crente tem que dizer, profetizar. Profetize na sua vida. Profetize coisas boas na sua vida. Glória! Diga amém. Amém. Assim seja. Profetize na sua vida. Aleluia! Que esse 2026 vai ser um ano de vitória, um ano de prosperidade. É culto de doutrina, mas parece consideração. Glória, irmão. Mas é bom se o culto tem que ser assim. O povo tem medo de ver com doutrina. Porque tem realmente pastor, eu sapateia. Ela paga aqui não faço isso não. Eu gosto de ensinar a palavra, falar a Bíblia. Aleluia, por isso que o culto aqui é bem gostoso. Com doutrina, parece consideração. Aleluia. Vai profetizar esse ano pela sua vida. O ano começou agora. Hoje é quanto mês? Dia 7 do mês, 7 de 2026, 27 de janeiro. Hoje é 7 de janeiro, 7 de janeiro de 2026. Então, determina a sua vitória esse ano. Aleluia. Diga, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida em 2025, faça, Senhor, para a glória do teu nome, nesse ano 2026. Aleluia. Glória a Jesus. Tem que profetizar, não é verdade? Crer no Senhor. Agora, deixe disso, deixe de murmurar, deixe de julgar, deixe de amar o mundo, deixe de mentir, e não devemos deixar nossa igreja. Verdade? Aleluia. Deus abençoe a igreja, os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe o mundo da igreja. Deus abençoe os que estão inscritos no canal, que estão ouvindo a mensagem, vai ouvir a mensagem. Que Deus te fortaleça, te dê graça, dê força, que a palavra também se tome para si. Aleluia. Faça a diferença nesse mundo, que possamos fazer a diferença nesse mundo. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.